O isolamento das montanhas russas esconde segredos que a humanidade levou décadas para sequer começar a compreender. Há pouco mais de 60 anos, no coração gelado dos Montes Urais, um grupo de estudantes desapareceu sem deixar rastros, dando início ao que se tornaria o maior enigma da era soviética. O que as equipes de buscas encontravam no local não parecia real. Corpos estavam espalhados pela neve com ferimentos que desafiavam a lógica. Crânios perfurados, ossos esmagados e rostos mutilados de forma perturbadora. Alguns exploradores estavam descalços, outros apenas de roupas íntimas, enfrentando um frio mortal de 30 graus abaixo de zero, como se estivessem fugindo de algo ainda mais aterrorizante que o congelamento. A barraca, o único escudo contra a vastidão branca, foi cortada de dentro para fora, revelando um pânico absoluto. Quem ou o que poderia ter forçado jovens experientes a se lançarem para a morte certa na escuridão? Somente agora, com a ajuda das tecnologias modernas e simulações complexas, a ciência acredita ter encontrado a chave para esse quebra-cabeça sombrio. Essa é a crônica do que realmente aconteceu no Passo de Dyatlov. Tudo começou em uma manhã de janeiro de 1959. 10 amigos, unidos pela paixão pelo alpinismo e pela ciência no Instituto Politécnico de Ural, decidiram desafiar as Cordilheiras do Norte, sob o comando de Igor Dyatlov, um líder nato que acabaria emprestando seu nome àquele local maldito. O grupo carregava sonhos e câmeras fotográficas. Além de Igor, outros 9 jovens, entre homens e mulheres, compunham a expedição. Eles partiram de Yekaterinburgo, atravessando a paisagem russa de trem e caminhão até o último povoado civilizado, Vizay. Ali, respiraram um ar puro pela última vez antes de mergulhar no desconhecido. Contudo, o destino agiu cedo demais para um deles. Yuri Yudin foi atingido por uma dor incapacitante devido a uma inflamação nervosa. Incapaz de seguir viagem, ele se despediu dos companheiros em lágrimas, retornando em segurança para a cidade. O que ele sentiu como uma falha pessoal foi, na verdade, um livramento. Yuri seria o único sobrevivente, carregando pelo resto da vida o peso de ser o homem que não subiu a montanha. Já os 9 restantes continuaram a marcha. No início, o clima era favorável. Eles cantavam em volta de fogueiras e descreviam o rio Lozva com entusiasmo. Mas a paisagem logo se transformou. Ao entrar em terras do povo Mansi, o cenário ficou hostil. Eles avistaram a Montanha da Morte, um nome que ecoava lendas ancestrais de perigo. No dia 31 de janeiro, o vento uivante começou a fustigar a tenda. Eles escreveram sobre a dificuldade de enxergar a trilha e o conforto de estarem juntos no abrigo, cercado por centenas de quilômetros de nada absoluto. Após o dia 1º de fevereiro, o silêncio dominou os registros. O mundo só percebeu que algo estava errado quando a data de retorno, 12 de fevereiro, passou sem notícias. Inicialmente, o atraso foi atribuído às nevascas, mas o silêncio prolongado trouxe o desespero. Voluntários e militares foram mobilizados. No dia 26 de fevereiro, a tenda foi localizada. Estava semi-enterrada, rasgada e vazia. Comida ainda estava sendo preparada nos pratos, e os sapatos dos jovens permaneciam guardados. Eles haviam corrido para o vazio sem proteção alguma. As pegadas levavam para a floresta e sumiam. No dia seguinte, os primeiros corpos surgiram sob um cedro. 2 deles vestiam apenas roupas de baixo. À medida que o gelo derretia nos meses seguintes, outros membros foram encontrados em condições grotescas. Além de fraturas brutais, uma das mulheres não tinha mais a língua. Esse cenário impensável gerou décadas de boatos e conspirações. Sendo a União Soviética um estado cercado de mistérios, muitos acreditavam que eles foram vítimas de testes de armas nucleares, especialmente porque resquícios de radiação foram achados em algumas peças de roupa. Já outros sugeriram que agentes da KGB os confundiram com espiões ou que o povo Mansi os puniu por profanarem o solo sagrado. Mas não havia sinais de outras pessoas na área. Cogitou-se até em um ataque de Yeti, ou a presença de alienígenas, baseando-se nas luzes estranhas relatadas por testemunhas naquela noite. A ciência, porém, buscava algo tangível. Ventilou-se a teoria do infrassom, onde o vento produziria vibrações que causariam surtos psicóticos de pânico, mas faltavam provas. O impasse durou 60 anos. Em 2019, pesquisadores suíços utilizavam modelos matemáticos de alta precisão. Propuseram uma solução que finalmente unia os pontos, uma avalanche de placa. Muitos duvidavam dessa tese, porque a inclinação do terreno parecia insuficiente. Entretanto, as novas simulações provaram que a combinação de neve acumulada por ventos fortes e o corte feito pelo grupo na encosta para montar a tenda criou a armadilha perfeita. Uma placa de gelo sólida e pesada escorregou e esmagou os jovens enquanto dormiam. Mas nem todos aceitaram essa explicação. Quando a teoria da avalanche foi apresentada como a solução definitiva para o caso, milhares de pessoas apontaram um problema. Algumas peças simplesmente não pareciam se encaixar.
Abre aspas. A curiosa avalanche que quebrou costelas rachou um crânio, pulverizou órgãos, mas não conseguiu quebrar um prato ou cobrir as pegadas. A pergunta fazia sentido. Como uma força pode causar ferimentos tão graves, poderia deixar objetos aparentemente frágeis praticamente intactos? Abre aspas. Impossível como uma avalanche esmagou 9 pessoas, mas não derrubou uma barraca, inclusive com alimentos intactos? Para muitos, aquele cenário parecia contraditório demais para ser explicado apenas por uma neve e gravidade. Mas para os pesquisadores, a força desse impacto explica os ossos quebrados e os ferimentos internos maciços. O pânico de estarem sendo soterrados vivos fez com que cortassem a lona para escapar. Uma vez do lado de fora, no escuro e feridos, a hipotermia fez o resto, causando a desorientação que os levou a tirar as roupas. Um fenômeno médico conhecido como desnudamento paradoxal. Quanto às partes faltando nos corpos, os biólogos apontam que os animais carniceiros da região agiram após a morte. Para mergulharmos ainda mais fundo no abismo de incertezas que cercam aquela noite de fevereiro, precisamos examinar as anomalias que a teoria da avalanche de placa, embora robusta, ainda luta para catalogar integralmente. Imagine o cenário. O silêncio absoluto da tundra é interrompido não por um estrondo, mas por um estalo seco, o som do gelo cedendo sob seu próprio peso. A partir desse milésimo de segundo, a cronologia de sobrevivência se transforma em um laboratório de horror biológico, porque mesmo após o impacto esmagador, o grupo não permaneceu unido em um único ponto de resistência. A dispersão dos corpos sugere uma hierarquia de agonia, onde os menos feridos tentaram em um ato de heroísmo desesperado carregar os amigos ladeira abaixo, em direção à linha das árvores que prometiam um abrigo que nunca veio a existir. A análise forense original, conduzida sob sigilo do regime soviético, deixou lacunas que hoje alimentam debates fervorosos em fóruns de balística e medicina legal. Quando os investigadores mencionam a coloração estranha da pele dos cadáveres, descrita com um tom alaranjado, profundo ou marrom abronzeado, eles abriram as portas para a teoria da contaminação química. Se uma placa de neve fosse o único carrasco, como explicaria a radiação detectada em níveis que, embora não letais em curto prazo, eram muito altos para um grupo de civis em uma expedição de lazer? Alguns especialistas sugerem que os jovens podem ter cruzado sem saber uma zona de descarte de combustíveis de mísseis R-7, que estavam sendo testados exaustivamente na região naquela época. O vapor tóxico da substância poderia causar irritações extremas nos olhos e pulmões, explicando por que muitos foram encontrados cegos ou com secreções pulmonares espessas, fugindo às cegas para a floresta. Essa hipótese ganha força quando olhamos para os relatos das esferas brilhantes. Grupo de montanhistas que estavam a quilômetros de distância do passo de Atlov naquela mesma noite descreveram luzes circulares cruzando o horizonte, movendo-se em trajetórias que não correspondiam a fenômenos conhecidos. Seriam essas luzes o brilho residual de testes de armas atmosféricas que, por um erro de cálculo, detonaram sobre a encosta? O pânico induzido por uma explosão aérea, somado ao som ensurdecedor que rompe barreiras da sanidade, criaria o estado de terror irracional que justificaria o abandono de todo o equipamento de sobrevivência? Imagine estar numa tenda no escuro e de repente o céu se inflamar com um brilho artificial, enquanto o solo treme não por uma avalanche, mas por uma onda de choque de pressão. Ao analisarmos o comportamento do Igor Dyatlov, vemos um líder técnico e resiliente. Os diários mostram que ele era meticuloso. É difícil aceitar que um homem com sua experiência ignorasse os sinais clássicos de instabilidades do terreno. Isso nos leva a considerar a possibilidade da interferência humana externa. Embora o povo Mansi tenha sido exonerado pelas autoridades, persiste a ideia que o grupo poderia ter testemunhado algo que o Estado queria manter enterrado. Durante a Guerra Fria, a interceptações de balões de espiões americanos era uma prioridade. E se os estudantes tivessem tropeçado em um dispositivo de espionagem caído em uma operação de recuperação secreta? A brutalidade de alguns ferimentos, como o coração de um dos membros que parecia ter colapsado sob a pressão extrema, sem marcas externas de impacto, assemelha-se a técnicas de interrogatório ou de uso de armas de impacto por pulso, embora isso pareça ter saído de um roteiro de ficção científica da época. Ainda sobre as mutilações, a ausência da língua e os olhos de 2 membros da equipe permanecem como nos pontos mais viscerais do caso. Enquanto a tese biológica aponta por pequenos predadores e decomposição acelerada por bactérias em tecidos moles, por que apenas partes faciais específicas foram consumidas? Por que não houve sinais de mordidas ou lacerações típicas de lobos ou carniceiros da região? Alguns pesquisadores independentes afirmam que a posição dos corpos sugere que eles foram arranjados após a morte, como se alguém tivesse retornado ao local para limpar as evidências antes da chegada da equipe oficial. O fator temporal também é um inimigo da compreensão plena. O relógio de um dos estudantes parou às 8h14, enquanto o outro marcava 8h39. Seriam esses os momentos exatos do impacto ou da falha mecânica devido ao frio extremo?
A reconstrução da última foto tirada pelo grupo, um borrão escuro e confuso que muitos acreditam ser o registro de uma entidade ou de um objeto voador, continua sendo analisada pixel a pixel por entusiastas. Para os céticos, é apenas uma falha de exposição de um filme danificado. Para os teóricos da conspiração, é a prova final de que eles não estavam sozinhos. Além disso, temos a figura enigmática de Zolotarayov, o membro mais velho do grupo, um veterano de guerra com tatuagens misteriosas que ninguém soube explicar completamente. Por que ele usava o nome falso Sasha ao invés de Semyon com os jovens? Alguns acreditavam que ele era um membro infiltrado da KGB, com a missão de encontrar agentes estrangeiros na montanha. Se a expedição de Dyatlov era apenas uma cobertura para uma operação de inteligência, o destino trágico ganha um thriller político que deu terrivelmente errado. Algumas câmeras continham filmes que desapareceram das evidências oficiais após serem confiscadas pelo Exército Vermelho. O que estava registrado naquelas fotografias que o mundo nunca teve permissão de ver? Voltamos à geologia local. A Montanha da Morte possui uma composição mineral que pode causar interferências magnéticas. Relatos de bússolas girando descontroladamente no topo da encosta sugerem anomalias magnéticas que poderiam desorientar completamente o sentido e direção de um caminhante. Se o grupo estivesse sofrendo uma combinação hipóxia, ou seja, falta de oxigênio pela altitude, eles estariam vivendo um pesadelo sensorial completo. O fenômeno do vento de Karman, onde o ar flui ao redor de forma arredondada da montanha, criando vórtices de som inaudíveis, mas fisicamente perturbadores, é capaz de induzir náuseas, tremores e um medo profundo do fim do mundo. Imagine sentir seu peito vibrar com uma frequência de 7 Hz, a frequência onde os órgãos humanos ressoam e a ansiedade se torna insuportável. Eles podem ter fugido não de um monstro ou de um míssil, mas de uma frequência sonora que transformou a montanha em uma câmara de tortura invisível. O destino de Yuri Yudin, o sobrevivente que ficou para trás, é talvez a parte mais melancólica dessa história. Ele passou décadas tentando limpar o nome de seus amigos, combatendo a ideia que eles haviam sido descuidados. Em suas últimas entrevistas, Yuri mencionou que ao identificar as roupas dos amigos mortos, encontrou uma peça que não pertencia a nenhum deles, um pedaço de um casaco militar envolto em gaze, um item que nunca foi explicado pelas autoridades. Sua busca incessante por respostas terminou com sua morte em 2013, mas seu desejo de que a verdade prevalecesse continua a impulsionar novas gerações de detetives digitais. Hoje, o Passo Dyatlov é um local de peregrinação sombria. Modernos sistemas de GPS e comunicação via satélite tornam a jornada menos perigosa, mas o sentimento de inquietude permanece. Ao olhar para as simulações de computador que mostram a avalanche perfeita, nos deparamos com um contraste entre a frieza dos dados e a brutalidade da experiência humana. A ciência pode ter resolvido a causa da morte, mas não consegue apagar o mistério do pânico. O que faz um ser humano decidir que o frio de menos 30 graus é uma opção melhor do que permanecer dentro de uma tenda segura? As fotos recuperadas mostram sorrisos largos e abraços dados, uma camaradagem que desafiava a austeridade soviética. Eles eram o ápice da juventude russa, intelectuais, atletas, patriotas e curiosos. Ao ver essas imagens, a pergunta retórica que fica não é mais como eles morreram, mas sim o que eles sentiram quando a luz das lanternas começou a falhar. O Passo Dyatlov não é apenas um local no mapa, é um lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda somos crianças pequenas diante da majestade violenta da Terra. O gelo não perdoa, as montanhas não guardam rancor, elas apenas existem, e um silêncio que devora qualquer tentativa de resposta definitiva. Se amanhã novas evidências surgissem, talvez um pedaço de metal de um drone antigo e um novo diário escondido no fundo do baú em Moscou, a narrativa mudaria novamente, pois a natureza de Dyatlov é a metamorfose. Enquanto houver entusiastas buscando uma peça que não se encaixa, a tenda encostada continuará aberta, rasgada, esperando por alguém que consiga ler o que o vento escreveu na neve. A ciência nos deu a lógica, mas o mistério nos deu a memória. E a vastidão russa, a memória, é a única coisa que o frio não consegue congelar completamente. Cada pegada deixada por eles naquela noite ecoa como um aviso. Há fronteiras que não devem ser cruzadas, e silêncios que não foram feitos para serem quebrados. O fascínio pelo Passo Dyatlov reside justamente na nossa incapacidade de aceitar o fim da história. Enquanto os detalhes continuam a emergir, como o corpo sobre o gelo da primavera, o enigma permanecerá tão vivo e perigoso quanto a madrugada daquele dia fatídico de fevereiro de 1959.